E aí eu tinha que sair uma estação antes do obelisco. E eu saí, e quando eu saí, eles falaram: No, boludo, ¿dónde te vas? Quédate com nosotros. Que eles queriam que eu ficasse com eles, assim. Então, eles vivem Boludo. muito isso. É, esse boludo é sempre, né? Eles vivem O que é muito isso, é boludo? impressionante. Viado. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Vamos a mais histórias do Natan, que estuda medicina lá na Argentina. Isso que eu quero perguntar pra você, assim, Nathan, tipo, das curiosidades. Por exemplo, o que que você geralmente come? Qual é um prato típico daí? O que que você mais gosta, assim, de comida, por exemplo, da Argentina? Olha, é difícil falar isso porque desde que eu cheguei aqui, eu como comida brasileira todos os dias. Ah, Eu não consegui me Ah, desvincular é da brasileira, culinária acho que todo brasileiro, brasileira. né? É, não tem como, você precisa entendeu? de arroz com Tipo, feijão? eu preciso, exato. Tipo assim, eu tenho um restaurante brasileiro aqui que ele faz marmitas e entrega por semana para marmitas Hum. congeladas, e entrega por semana para os alunos. E assim, são marmitas maravilhosas e eu sempre peço, toda semana eles vêm e entregam. Então eu sempre estou comendo comida brasileira. Mas assim, como também comida daqui. Um prato muito típico, por exemplo, seria a milanesa. Eles comem muita milanesa, que é frango, né? Frango à milanesa. Eles comem demais, assim. Então você vai num lugar, pede uma milanesa com purê de batata, uma milanesa com uma batata frita. Eu gosto. É uma coisa para Uhum. comer sempre? Não, mas é um dos pratos típicos que eles têm aqui. Uma outra coisa que eles comem muito, até durante o almoço, o janta, não importa, é empanada. Eu ia falar Eles isso amam agora, que assim, empanada. eu Ai, amo maravilhoso. empanada. Empanada é muito Maravilhoso. bom. É muito bom. Mas não é uma coisa que eu comeria sempre, entendeu? Então Aham. tem que ter o É, arroz e é. feijão, não tem jeito assim. Empanada é um Sim. salgadinho praticamente, né? Uma É, tortinha. É Exato, uma esfirra exato. gigante, né? é. Exatamente, Mas é muito exatamente. boa, né? É maravilhosa, nossa, impecável assim. Outra coisa que come muito, café da manhã ou almoço ou janta, não importa, café da tarde com mate, media luna. Não sei se vocês sabem o que é. Media luna é como se fosse uma meia luna, uma meia lua mesmo, mas ele seria como se fosse um pão doce. É como se, por exemplo, sabe o pão do sonho do Brasil? É Aham. mais ou menos assim, é um pãozinho doce com uma camada caramelizada em cima, assim, Tipo um brioche? crocante. É tipo Ah, isso, exato. Comem um pouco, comem na França também, pelo que eu sei, assim, que eu vejo. aham. É muito gostoso. Então, eles comem muito isso. De tarde é um mate com empanada, um mate com media luna. Sempre, sempre. E dá-lhe mate, Muito né? isso. E dá-lhe mate, nossa. Mate, Eu né? Não, gosto de mate. mate. Eu gosto de mate, mas o chimarrão do Brasil, que é Ah, diferente. Não é a Hum. mesma coisa. O chimarrão do Brasil, a erva, ela é verdinha, é bem nova. Aqui eles chamam de mate cocido, que a erva, ela não é nova, ela é como se fosse cozida. Então, pro meu paladar, é extremamente amargo. É super amargo. Eu tomo, eu tenho azia de tão amargo que é. Mas para eles é super comum, assim. Não importa se tá calor, frio. Inclusive tá muito calor aqui agora. Eles estão tomando mate na praça. Não tem crise, é entendeu? mate quente? Mate quente, com água Nossa. quente. Uau! Exatamente. É, sim, Porque, por impressionante. exemplo, no Mato Grosso do Sul, eles tomam o tererê, que é um mate gelado, né? Porque é muito quente. Isso. Aí não Eu é só. tomo tererê também. Aí mesmo no Pela calor, influência do Paraguai. Mesmo no calor é é. mate. Exato. Tem Uau, mate tererê, quente. mas não é muito tomado aqui. É sempre mate Ah, quente. Sempre. Se uau. você vê, por exemplo, a gente estava comentando antes em off, né? Que comentando sobre o Messi e tal. O Messi, todo jogo, ele tá com uma garrafa térmica e um mate. Porque ele não consegue. Não importa a restrição alimentar do clube ou qualquer coisa, ele vai tomar mate, entendeu? É assim. Eles são inseparáveis do mate, impressionante. Dentro da faculdade estão tomando mate, fora da faculdade, na praça, no calor, qualquer lugar eles estão tomando mate, sempre, 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 sempre. Hum. E aí, tocando em Messi, como é que foi a Copa do Mundo desse ano na Ah, Argentina? Você estava aí? eu tava aqui. Confesso que eu torci para a Argentina no último jogo. Eu não sei se para a Traidor, Argentina. traidor. Não, não, vamos reformular. Peraí, volta, volta. Eu torci pro Messi.
tá? Eu torci pro Eu Messi e também. contra a França. Contra o Mbappé, né? Contra o Mbappé. Exatamente. Eu torci contra eles e a favor do Messi. Então, mas eu tava aqui e, nossa, foi uma experiência incrível, assim. Eu tava no Brasil quando o Brasil foi o campeão da última Copa, mas eu era muito pequeno, não lembro muito. Dessa vez eu vivi através deles, assim. Nossa, gente, foi impressionante. Depois que foi cobrado o último pênalti, que foi se consagrado campeão mundial, eu e a Ananda, minha namorada, ela estava assistindo o jogo comigo. A gente saiu na rua, Gui, Hilda, era impressionante. Você caminhava pela calçada e eu lembro que tinha uma mulher, ela estava no meio da calçada, ela ajoelhada assim, com a cabeça para baixo, tapando o rosto, e quando ela olhou para mim, ela estava chorando, sozinha, sozinha, ajoelhada na calçada, chorando. E ela olhou para mim assim, estou muito contenta, muito chorando de novo. E eu, tipo assim, quase chorei junto, sabe? Foi assim, impressionante. Aham. Mas assim, durante a Copa eles param como o Brasil? Porque o Brasil para, né? Totalmente. A Argentina também? Aham. Para. Demais. E eu vou falar uma coisa que tem que ser tomada com pinças, como dizem aqui. Eu acho, pela impressão que eu tive do Brasil e daqui, que os argentinos são mais apaixonados pelo futebol que o brasileiro. Olha só Ah, o que eu tô falando, Eita. tá? uau. É Polêmico, polêmico. polêmico, polêmico, é. Mas eu tenho a impressão de que eles vivem muito mais pro futebol. Eles não vivem o futebol, eles vivem pro futebol do que o brasileiro. É impressionante Hum, a vontade que eles têm de torcer, o quanto eles demonstram isso em qualquer parte da sua vida. Se você vai no ônibus, tem motoristas de ônibus que decoram o ônibus com o time, se é do Boca Juniors, se é do River Plate, não importa. Ele decora do jeito que ele quer e se você não gosta, o problema é seu. Eles vivem para o futebol. E isso na Copa do Mundo se refletiu 1000 vezes mais. Por quê? Fazia tempo que a Argentina não ganhava nada. O uhum, país está passando por uma dificuldade muito grande economicamente, uhum. que afeta muito a autoestima do argentino. Sim. Uhum. E quando saiu a Copa do Mundo com o Messi, foi assim: não importa se o país está por dificuldade. Hoje somos campeões mundiais. Hoje o Uhum. rei é o Messi. E eu não quero saber se eu vou ter algum problema depois. Eles saem passear, eles saem fazer festa, eles fazem um monte de loucura perto do obelisco, que é no centro da cidade, assim, loucura mesmo, de subir no obelisco. Foi impressionante. E no dia em que, porque eu acho que o jogo foi no domingo, na terça-feira o time voltou para a Argentina para fazer o desfile, né? Justo nesse dia, eu e a Ananda, a gente ia embora para o Brasil porque a gente estava de férias. Então a gente teve que atravessar toda a cidade para ir pegar o avião que a gente ia para o Brasil. Foi uma dificuldade tremenda. Por quê? Nossa. Eu tinha que Quase pegar que perde o metrô. voo. Demais, demais. No metrô, eu entrei, tinha um monte de gente, tudo fazendo festa e pulando. O vagão do metrô, ele tava balançando tanto que o motorista parou e pediu para a galera baixar um pouco, porque senão não dava para continuar, Iam para você ter uma tombar, ideia. né? Não tombar, exato. E aí eu entrei e eu estava tão orgulhoso por eles que eu comecei a cantar e fazer festa, e eles não sabem nem quem você é. Eu lembro que um argentino estava com uma bandeira do país e ele me abraçou com a bandeira da Argentina e começou a pular comigo, não importa se você é argentino ou não é, hoje é Uhum. festa. E aí eu tinha que sair uma estação antes do obelisco, e eu saí, e quando eu saí eles falaram, no, boludo, ¿dónde te vas? Quédate com nosotros. Que eles queriam que eu ficasse com eles, assim. Então, eles vivem Boludo. muito isso. É, esse boludo é sempre, né? Eles vivem O que é muito isso, é boludo? impressionante. Viado. Então, mas ele tem. É tipo isso, mas ele tem uma conotação dependente do contexto. Isso é muito É, importante. igual Então, viado também, né? exato, exato. Se você tá com um amigo, ô, viado, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Ah. É ok, mas se você falar boludo de uma maneira mais rústica, brava, Esse é um xingamento. boludo. Então, exatamente, exatamente, exatamente. Ah, esse tem que ir pro corte. Eu assim, ó, que é boludo? Nós tem que ir pro Que legal. Insta. O É que é pro boludo? Insta. Você, filho. O que é boludo? Seu Não, boludito. acontece muito. É. E Caramba, quando a que gente vem pra cá, a legal. gente não aprende isso, né? Os diferentes Ah, contextos. Ah, Então você não, fala, você filha. acha que é Essas são normal? as primeiras coisas que a gente aprende você numa já fica, língua. tem que ficar esperto, né? Ah. Pois é, pois é.
Pois é. E eu vim pra cá achando que era normal falar boludo, e eu falava boludo pra qualquer coisa, e tava totalmente errado. Tinha gente que ficava brava comigo e eu não sabia por quê, mas... Mas palavrão depende da entonação, né? Mesmo no Brasil. Você fala, ô, Ah, seu filho da puta, né? Que saudade. Exato! É isso ah. mesmo, Hilda. Exatamente. Né? Então depende da entonação, né? Tem que saber, né? Assim, mas mesmo assim, você tem que saber um pouco da língua para conseguir até Pegar aperfeiçoar essa a entonação, o entonação. jeito que você É, fala, né? é. Porque Exato. vai jogar Sim. um motherfucker aqui em inglês que as pessoas te dão um soco na cara. What? What? Ai. É, e tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem umas palavras que são ofensivas, né? No Brasil, antigamente, você chamar alguém de preto era feio. E hoje é normal, né? Hoje todo mundo fala, ah, eu sou preto, É, ele é preto. E eu acho estranho, porque eu cresci, né, que as pessoas falar de chamar de preto é feio, tem que chamar de negro, de cor, né? E, aham. e agora não virou, né? Então, tem palavras assim em espanhol aí que você aprendeu, que você falou, nossa, eu achava que era uma coisa, mas cheguei Uhum. aqui, não Tem que se é, não pode, atualizando, não né? pode, é. Ou quando você chegou há 5 anos, ah, isso aqui a gente falava todo dia, agora não pode mais, tal. Tem disso? Tem uma Verdade. palavra, eu não sei se isso vai pro... Tá no corte tudo isso ou não? Não, isso Não? aqui vai Depois a tudo gente pro vê. ar. É, Ah, então eu não posso, porque a tradução é Não, feia, mas eu não sei se eu posso falar. pode falar, se ficar muito ruim, a gente corta pode depois falar, a também, gente né? Não faz um tem pi, Tá, problema. a gente põe um pi tá, gigante. beleza. Vai dar para entender. É que assim, é uma palavra que são escritas diferentes, mas que a entonação é muito difícil de você diferenciar, que Hum. é correr e correr. Correr é de Ah, caminhar rápido. E Aham. correr é outra coisa. Tipo, Ah, você aham, tá. É tipo entendi. assim. aham. Então é isso. Aham. Vamos simplificar. É o É, ato é de o fazer F uma É o word. relação F, né? É É sexual. o o F. F word, É, é o F word. Ah, É. o pós-F. exatamente. Ah, É. Exato. entendi. Exato. É porque Cara, brasileiro, né, que a gente entrevistou uma amiga que ela morou na Espanha, né? E ela tinha uma amiga que ela chamava que ele era o Ramon, e ela chamava de Ramon, né? ah, Chamava o menino de presunto. Então aí é o caso aí, porque um é com J e o outro é com R, né? Exato. Exato. Então gente, a Então, mas pronúncia é eu me diferente, né? ferraria, porque esse R, eu não consigo fazer, não sei por quê, não sai na minha boca. Eu me ferraria se eu chegasse. Se eu, ainda, obrigado por ter falado isso, porque, gente, acho que as pessoas têm que saber. com certeza. Porque, por exemplo, assim, o Imagina você exemplo chega que. para uma menina e fala, vamos Vamos correr correr. ali. Vamos. Exato. Tô correndo no parque. Pô, Opa! tá Vou chamar... fazendo o quê no parque? Como assim? Vou chamar a polícia, né? É, Esses brasileiros pervertidos, né? Vem aqui no não, parque correr, né? até hoje eu Não, tenho medo de pronunciar, porque né, eu ainda não sei distinguir, assim, eu evito. Vamos caminhar no parque? caminar, é. Caminar. Caramba. Ai, ai. E tem Mas alguma essas coisas outra. são engraçadas, né? É, Olha, te- tem. Falando agora, tem. Tem uma que é o inverso do Brasil. Por exemplo, apelido no Brasil Ah, é apelido, mas aham. aqui é eles chamam de sobrenome. sobrenome. Ah, Nossa. Sobrenome é apelido. apelido, né? E aí, Apelido. Lá aí na Argentina eles falam apelido, né? Que são dois L's, exato. né? Uhum. Isso, dois L's com som de CH. Só que aí o que acontece, Gui? O apelido aqui é o sobrenome no Brasil. Caramba. Então, por exemplo, o meu apelido é Matias Martins, mas no Brasil, Apelido. apelido. Apelido, Eles eles falam chamam apelido apelido. com Aham, CH. exato. Ah, É, porque aham, no México é apelido. É com G. muda. Ah, Exato, exato. Na Espanha, apelido, ele muda. apelido. Uhum. Pode ser Uhum. apelido ou apelido, né? Apelido. Exatamente. É. Aqui é sempre apelido, chuia, Ah, choer, chamar, tudo CH. Aham. é verdade, Caramba. eles têm Obviamente eu essas não sabia chiadeiras. disso quando eu É vim para verdade, cá. o espanhol da Argentina é chiado, é verdade. É, Ah. isso. E Então será tem que. isso. O É. apelido é sobrenome e o sobrenome para o Brasil é apelido. Eles, não Uhum. sei por quê, mas é o inverso uma da outra, assim, impressionante. É falso cognato, né? É, Caramba. Parece, mas não é. exato.
Exato. Olha, engraçado. Eu Nossa. não sabia do sobrenome. Eu sabia do É, apelido, mas não Uhum. sabia que sobrenome era o apelido. é um apelido, exatamente. É, eu também, assim, achei fantástico isso. Eu falei, caramba, que legal Que isso! doido, né? Que doido. Que doido, né? Sobrenome é apelido e apelido é sobrenome. Sobrenome no Ah. Brasil, exatamente. E Eu não não é sabia. correr, é correr. Sei lá. Exato. Corriendo, Ai, correndo. vámonos a correr. É. Ai. Pode ser que você E. queira falar correr também, mas é um outro É. contexto. Mas tem que saber, tem que estar consciente, né? Tem que. Uhum. Y va corriendo al Brasil. Tu boludo. Boludo, o que estás dizendo? Eu acho que Ai. os argentinos eles têm um acento bem italiano, né? Tem. É meio cantado, assim, né? Exato, Eu Isso que eu ia exato. perguntar, será que. Sim. trabalhei com argentinos em Los Angeles. Aí era muito Ah, que engraçado. legal. Parecia que eles estavam sempre bravos e italianados. Mas Hilda! É, Eu falava, mas é italiano, é você? assim, é assim. Uhum. É bem E, italiano. e outra coisa que eu ia perguntar, Nathan, você já explicou bastante coisa sobre choques culturais e tal, mas assim, pela Argentina estar praticamente, não praticamente, do lado, né, do Brasil, eu não imaginava, eu não sei, Faz fronteira, filho. eu imaginava assim que não ia ter muita, sei lá, É a imagino que não tenha, tríplice aliança. é, É. eu imagino que não tenha tanta, sei lá, tanto choque cultural assim, mas teve alguma coisa que você falou, nossa, isso aqui eu preciso me adaptar, isso aqui eu preciso aprender a entender o modo deles, alguma coisa assim que foi difícil pra você ou não? Olha, que eu lembre agora, com certeza deve ter outros, mas que veio na minha cabeça, que é bem interessante aqui, é que não foi ruim, foi bom, na verdade, mas pelo menos em Buenos Aires, parece que a cidade acorda a partir das 9 da manhã. É muito interessante isso. Se você vai ao mercado 8 da manhã, que no Brasil seria normal, aqui você dificilmente encontrará um mercado aberto. Filho, o É uma Japão é coisa às que eu achei. 10. No É, Japão. eu acho que é por conta do frio. Será que é por conta do frio? Porque é a única coisa que vem na Ah. minha cabeça. Tipo, Mas quando é as muito coisas frio. fecham mais cedo na Argentina? Não, exato, eles vão até muito Nossa. tarde. Exato, Isso é eles vão até bom. muito tarde. Ah. Então Aqui não, Por que eles aqui será, abre né? postergam. aqui abre às 10 e 8 horas da É, noite já fechou. Tem restaurante, 9 horas da noite já fechou. Você fala, como assim? A gente vai jantar 10 da noite, né? Brasileiro É janta cansaço meia-noite. emocional, é. é, mas então tem isso. E eu não sei por quê, mas é assim. Até quando eu estava no curso de espanhol, os professores argentinos falavam: olha, aqui a cidade é 8h30, 9 horas. Se você for sair, tem que ser por aí. Eu falei: caramba, né? Que estranho. Mas é Que assim. povo preguiçoso, né? Tende a pensar isso, né? Mas em contrapartida depois é até muito tarde. É bem assim. Que nem eu falei, foi uma experiência diferente, mas que foi boa, porque Aham. todo mundo quer dormir um pouco mais, né? Sim, É. Não, sim. e é legal, eles devem ter um tempinho. E as escolas? Elas começam em que hora? Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que começa a partir das 8 também, 8h30, por aí. Na minha faculdade, nenhuma aula é antes das 8. A aula Hum. mais cedo é Hum. 8 da manhã. Não é no Brasil, por exemplo, que é 7 da manhã já tem É. aula. Não, aqui Aqui, não. a faculdade que eu dou aula, a primeira aula é 9 horas da manhã. Olha só, então, é Mas é que parecido, aqui, então. o que eles falam assim, para a escola, por exemplo, a desculpa aqui no Japão é que as pessoas moram longe, então Ah, demoram para chegar no local. Então, por isso não é tão cedo, né? Porque na verdade eles acordam cedo, eles acordam 5 horas da manhã para fazer marmita, porque o café da manhã deles aham. também é comida. Então eles levantam às 5 para fazer comida, porque aí eles tomam café da manhã, que é arroz, né? Sopa, Aham. peixe frito. E aí é a mesma comida que eles preparam o bentô, né? Que é a marmita pro almoço e tal. As crianças, Aham. os colegiais levam, né? O pessoal do ensino médio. Aham. Por isso que eles acordam, e isso, né? Tem que tomar trem para chegar e tal.
Então é por isso que começa 9 da manhã. Mas eu falo, caracas, né? Eu entrava às 7 da manhã, entrei a vida inteira às 7 da manhã na escola, É, né? exatamente. Até a É um faculdade, choque a diferente. Casper era das Nossa, 7 mas. ao meio-dia, Gente, mas é todos É. os muito cedo dias. isso, 7 horas. 7 Nossa. horas. É. Não. Eu estudei a vida inteira às 7 horas da manhã. Sempre acordava Eu às 5, também, 5 e no Brasil pouco. era É. exato, sempre Mas assim. até a minha Uhum. faculdade. Era às 7 da manhã também. Olha Tinha essa só. moleza Então, aqui, não. Falou, oi, cara, 9 horas. E no Brasil tinha gente que tinha que acordar de madrugada também para sair, para chegar, é, né, na Pra faculdade e tal. transporte, Tinha né? essa desculpinha esfarrapada aí, não. com certeza, é. Tô Então, fazendo essa meu foi uma bentô. diferença aqui também. Agora, por Exato. exemplo, uma coisa que eu acho legal que eles fazem na Holanda, eles tinham, a minha irmã mora numa cidade bem pequena, né? Um vilarejo até, praticamente, né? Uma cidade pequena, mas eles têm duas escolas. Então, eles faziam, uma escola entrava 15 minutos antes que a outra, para não ter trânsito de bicicleta. Então, Nossa, tanto a entrada quanto a saída, tinha 15 minutinhos de diferença entre as escolas para não ficar muita correria na ah, cidade, né? que Então, coisa. Hum, é, que é Muito bacana gente. também, organizado, né? muito É, organizado, óbvio. é, Aham. É, caramba, que legal. mas é É, interessante. muito. E nos finais de semana, assim, Nathan, o que que você geralmente faz? O que que as pessoas. O que que é popular, por exemplo, assim, em Buenos Aires? Eu e a Ananda, a gente vai muito para parque. A Buenos Aires é uma cidade que tem muito parque, assim. Fica a dica. Tem muito parque, muito bosque, que são, assim, enormes e que você vai e que você passa a tarde sem se cansar. É uma das coisas que eles mais gostam de fazer, ir para parque, para bosque, para zoológico. Na verdade, eles chamam de ecoparque, né? Que é gratuito, tudo Uhum. gratuito que você vai fazer, jardim botânico. Tem muita coisa nesse sentido. E à noite é muito comum bar. Aqui tem a chamada boemia, a boemia bonairense, né, que eles chamam. Tem muito barzinho, esses de rua mesmo, com aquelas luzinhas em cima, aquelas terraças que eles chamam que é terraça, né, em cima do prédio, por Uhum. exemplo, cheio de barzinho. Tem ruas e ruas com bar um do lado do outro, onde todo mundo vai e de repente tem um monte de gente na rua e vira tudo um bar só, assim. Eles gostam muito de fazer isso também. Então, acho que essas duas coisas são as principais. Muito parque para você fazer qualquer coisa que você queira ao ar livre e muito barzinho também. E no Tem parque vocês muito. fazem, pode fazer piquenique, pode comer, fazer churrasco Pode, ou não? pode. Ah, Churrasco não, mas você pode fazer piquenique, você pode jogar bola, você pode caminhar, andar de bicicleta, de skate, tudo o que você quiser. Inclusive, perto hum, de onde eu moro, tem o chamado Rosedal. Se vocês não conhecem o Rosedal de Buenos Aires, pesquisem fotos na internet, é impressionante. Aham. É um parque que ele tem literalmente um rosedal, onde tudo é milimetricamente podado, e quando floresce na época do inverno, por aí, é muito lindo. Você vai assim caminhar e você tira aquelas fotos maravilhosas, e em volta do rosedal ele tem um lago onde tem vários patinhos, espaço para você correr, e fora, rodeando tudo, tem uma parte de asfalto onde é especificamente para as pessoas caminharem, fazerem o que quiser, não pode veículo motor. Então tem de tudo assim para você fazer. É Aham. muito ao ar livre. O pessoal gosta muito de fazer isso. Agora que tá calor aqui, toda vez é parque porque ninguém aguenta ficar em casa de tanto calor. Então é um espaço muito bem utilizado pela cidade e que a cidade, a prefeitura, ela faz questão de sempre manter bem ordenado, porque sabe que as pessoas gostam disso aqui. Então, Ah, então entendi. aí faz tanto calor quanto no Brasil? Tipo, Mato Grosso é muito quente, né? Chega a fazer o calor que Hilda, faz lá? ontem, isso eu até anotei para falar no podcast. Ontem à noite, eu tenho print, era meia-noite e meia, tava a sensação de 36 graus. Uau! É, Gente! Uau! Mas é assim, exato. é aquele calor seco ou aquele calor, É. aquele Isso úmido que eu que ia você fica perguntar. cansado, assim? Seco, calor seco. Aqui Ah, não aí é Ah, então chove, bom. tem. é o É bom, né? gostoso, Nossa, é, é. exato. É um calor Porque não seco que sente, não né? chove. E não chove. Ainda Hum, faz, sei lá, 2 meses que não chove uma gota em Buenos Aires. opa. E olha que eu sou acostumado com o Mato Grosso, e aqui Ah, eu sofro porque é muito calor, tá fazendo muito ah, calor mesmo. uau. 36 graus de À sensação noite, à meia-noite. meia-noite e meia. Uhum. Impressionante, assim, Caracas. impressionante. Ah, E eu acho que por ter muito prédio, por exemplo, a janela do meu quarto fica
de lado para as costas de um prédio. Então esquenta a parede e durante a noite parece estar num forno, assim, fica. Nossa, quando tá dando a trégua de madrugada, que não tem sol, de repente vem o sol e te torra de novo. Caramba. Ah, engraçado, eu tinha É, ideia, eu imaginava que fosse fria a Argentina, porque a gente pensa, sei lá, é Ah, Bariloche, né, sei também. lá, e pensa que é, é frio, né? Eu tem. sempre vejo Para esses ser. super, É, super exato. vestidos, casacos e tal, né? Mas tem, então, o frio é no inverno, né? No verão é Hum. super quente, no inverno é frio. Tipo, aqui no inverno faz menos 5 graus. É maio, abril, junho, é Mas só aí isso. é quentinho, né, Gui? O Gui tava aí com É, menos É, 23. aqui, não, ontem nevou assim nossa! do nada. Aqui, tipo, tava super, sabe, março geralmente não neva O É Ohio, Japão, né, Gui, que você tá? Eu tô em Ohio e aqui é bem Nossa! frio, só que assim, já tava melhorando e tal. E nossa, nevou do nada assim. E o Japão a gente já entrou na primavera. Tá um calorzinho. é, Hoje eu fiz Olha! churrasco aqui em casa. Tá uma delícia. ai, que Nossa, Tempo delícia. bom, maravilhoso! tempo Ai, gente, nem me gostoso, fale. Churrasco calorzinho, milanesa, que Ai, delícia. maravilhoso! Marmita. Uhum. empanadas. Ai, você Eu falou gosto, marmita. eu gosto tanto de empanada que lá em Los Angeles eu descobri um mercadinho que era de argentinos e eles faziam empanada. Eu ia lá só para comprar empanada, assim. Ai, E é muito maravilhoso! gostoso. É Hum. muito gostoso. Nossa, empanada é muito gostoso. Mas e E aí, você... justamente eles. Pode falar. Não, desculpa, pode Não, falar. eu ia complementar só que eles. É o ritual deles. Eles saem de casa com o mate feito, passam na padaria, compram empanada e vão para um parque. É assim, Ah. sempre. Todo fim de Hum, semana é muito isso. Empanada e mate. Exato. E no calor, não importa se tá No calor, vamos calor, tomar um nossa. mate. E tem barraquinha assim vendendo coisa nesses parques ou não? Ou não pode? Tem Tem? muito. Tem muita comida de rua. Aham. Aqui eles comem Ah, muito chamado choripan, que é um pão, pão francês que eles cortam no meio e eles pegam um salsichão, assam, botam no meio e deixa vinagrete ou chimichurri, que eles gostam muito para você complementar e comer no parque. Eu gosto, tem gente que não gosta, porque, por enfim, vários motivos, muito gorduroso ou, sei lá, tem medo de uma intoxicação alimentar, suponhamos, mas No sempre que eu calor vou, eu ainda, né? como. É, exato. Eu sempre como porque eu gosto. Ai, nossa, também. Caramba. e aí, você tá 5 anos aí, você pensa que você vai continuar aí ou você pensa em voltar para o Brasil? Olha, não sei se eu continuaria aqui. É um lugar bom para viver, eu gosto, mas como eu falei, né, antes, tem a opção de ir para a Europa e tem a opção de ir para o Brasil. O Brasil é a nossa terra natal, é onde está a minha família, né? É a nossa língua materna, que querendo ou não, por mais que você seja super fluente, não é a mesma coisa. Então, acho que, não sei, ainda não tenho decidido, mas provavelmente eu volte para o Brasil. Deixo em Você, aberto aí. você tem ainda Deixa em aberto. pelo menos uns 3 anos ainda para pensar, né? Exato. Exatamente. Então, mas assim, você recomenda a Argentina para estudantes? Recomendo. A UBA? Recomendo a UBA. Que legal. Recomendo demais. Um lugar fantástico para estudar. Te acolhem muito, a cidade te acolhe. É pertinho do Brasil, então você pode ir direto para o Brasil. Toma um voo de 3 horas, está em São Paulo. Então não é muito longe, por exemplo, igual vocês, Japão, Ohio, né? Você pode ir quando você quiser, assim, recomendo. A Argentina, além de Buenos Aires, porque eu falei só em Buenos Aires, mas é porque eu ainda não tive tempo de explorar a Argentina. Mas aí a Argentina tem Patagônia, que é gelo. Aham. Tipo, É é verdade. gelo, é geleira, entendeu? No sul da Argentina. Então, é um outro lugar para você ir passear. Tem Bariloche, que é outro lugar que neva muito, que é muito turístico, mais para o sul, perto do Chile. Tem muito lugar para você visitar, assim. Então, tanto para turismo quanto para morar, é um bom lugar. Eu recomendo. Recomendo bastante. E aí você tem bicos, faz bicos aí na Argentina, em Buenos Aires? Não, pior que não. Até sou muito agraciado por isso, porque meus pais conseguem me manter aqui. A faculdade ela te exige muito tempo, né? Então meus pais eles têm uma certa, como pode dizer, podem me manter aqui, né? Não é o que passa com todos os alunos. Tem alunos que trabalham e estudam e para mim assim, eu tenho eles como heróis, porque eu não sei como fazem isso. Juro, eu não sei. Se eu tivesse realmente que trabalhar como algumas pessoas fazem, eu acho que eu não teria capacidade, porque te suga muito a faculdade. Então,
eu tenho essa possibilidade de estar aqui, mas não é impossível também você estudar e trabalhar. Tem muita gente que faz e eu tiro o chapéu para essas pessoas, Uhum. porque é impressionante, E impressionante. o peso também o real é bem mais alto, né? Então Exato, exato. dá Então, para quando a gente com faz menos cotação, reais você consegue levar uma vida melhor aí, ter um pouquinho mais. exato, assim é mesmo. Pode Com a alugar um cotação, o câmbio apartamento. facilita muito. Inclusive, que bom que você citou isso. Um dos pontos negativos de Buenos Aires, nesse momento, são os aluguéis. Os aluguéis estão extremamente caros aqui, absurdos, assim. Não era assim, mas acho que por conta da desvalorização, né? A desvalorização da moeda, nos últimos anos, tem subido muito o aluguel aqui, tá bem difícil, assim. Depende muito da renda de cada um, mas um apartamento comum, não é um super chique, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, você não encontra por menos de R$ 3.500. Não encontra. Uau! Então, assim, é Hum, dinheiro, né? É dinheiro. nossa. Então, Mesmo sendo, né, a cotação mais baixa, ainda é caro, né? Porque no é Brasil, acho que caro. você encontra por menos, né? Exato, exatamente. E Hum, agora, justamente por essa desvalorização do peso, eles estão passando tudo para dólar. A economia argentina está se dolarizando muito. Então, hum. você vai alugar qualquer apartamento. Inclusive, ontem eu estava conversando com a minha namorada e a amiga dela, que moram juntas. Elas estavam procurando apartamento, assim, desesperadas. Elas encontraram um apartamento ok, com 2 quartos, US$ 700. Tá tudo em dólar agora, Ah. justamente por conta dessa desvalorização. Mas é uma Uau. Então, tendência, né? Onde há inflação, porque senão não tem como controlar, né? Então, e exato. dolarizando, você pelo menos, como é uma moeda mais estável, né? Você mantém o preço. Exato. É o que os donos de apartamentos aqui estão fazendo, né? É muito triste isso por conta, é um país muito bom assim, mas isso está fazendo a população sofrer muito, que nem eu comentei, né? A cidade autônoma de Buenos Aires, você não vê muito isso. Você vê que é uma cidade rica, mas eu faço parte de uma ONG que a gente faz alguns trabalhos voluntários mais para fora da onde a gente circula e a população está sofrendo muito, assim, infelizmente. Os argentinos estão sofrendo muito, isso realmente é. Mas também fazer uma reparação aqui, né? Porque às vezes a gente vê notícia no Brasil de que está faltando comida na Argentina, que estão comendo coisa do lixo. Olha, não falta comida aqui, pessoal, não falta comida, os mercados estão lotados, não falta. O que falta mesmo é a população ter dinheiro para comprar. Isso realmente eu admito. A população mais vulnerável está sofrendo muito, mas não significa também que esteja faltando alimentos, suponhamos, como eu já vi algumas notícias no Brasil sobre isso. Essa ONG que você trabalha, você presta serviços médicos? Não, então, também, mas como eu não sou formado, eu não posso. É o Rotaract, eu não sei se podia citar, mas estou falando. O Rotaract faz parte do Rotary, que é Ah, sim, sim. internacional. São jovens e a gente faz alguns trabalhos, vai para a comunidade. Inclusive, agora a gente está trabalhando numa comunidade chamada Comunidade Escobar. Nessa comunidade, existem muitos imigrantes de outros países da América Latina. Tem muito venezuelano, muito peruano, boliviano que vem para cá. E como vem de maneira ilegal, suponhamos, Hum, mesmo sendo Mercosul, chega aqui e não consegue ter acesso aos direitos deles, por exemplo, saúde, etc., por não ter um documento. Hum. Então, uma das coisas que a gente faz é ir encontrar com essas pessoas, conhecer um pouco, ajudar a tramitar a documentação, fazer alguns que eles chamam de merendeiros, que são cantinas para dar alimentação para as crianças, etc. Então, existem vários trabalhos sociais importantes aqui. Um outro trabalho social, já comentando sobre isso, que a gente tem trabalhado, é que, eu não sei se vocês sabem, mas no norte da Argentina existe seca. Seca igual existe no Nordeste. É sertão. Só uhum. que no inverno é um sertão frio. E lá falta água nesses lugares. E nessa região específica, que chama Santiago del Estero, a água em que eles têm acesso, água subterrânea, água de rio, não importa, ela tem muito arsênico, que é que eles chamam de, que eles chamam de arsênio. Então é uma água contaminada. E essa população, essa comunidade específica, a gente conheceu casos de familiares que tiveram 5 mortes por câncer na mesma família por conta dessa água. Então, o trabalho social que a gente tem feito, em ajuda com o Rotary, inclusive, é de construir cisternas subterrâneas, que é o mesmo projeto que é feito no Nordeste brasileiro. Uau. Esse projeto a gente
trasladou ele para cá, porque é o mesmo problema do Nordeste, então a solução também poderia ser a mesma. Então, se constroem reservatórios de água subterrâneo e a água é coletada da chuva pelo telhado das casas desses moradores. A água da chuva, ela não é contaminada com esse arsênico. Então, por conta disso, eles podem ter acesso a uma água que não é contaminada, pelo menos, né? Já foram feitas em 2020 30 cisternas e agora a gente está trabalhando para fazer mais 17 cisternas. É demorado, né? Demora bastante porque demanda bastante recurso, mas é um trabalho muito importante. Então, assim, a Argentina tem muitos problemas, é um povo que está sofrendo bastante, infelizmente, mas é um povo que tem vontade de melhorar, tem vontade de trabalhar, que acorda sempre para trabalhar, que sempre está estudando, que são muito guerreiros. Inclusive, o Julian, esse meu colega que eu comentei que é argentino, é assim, uma tremenda injustiça o que acontece com ele. Por quê? Porque ele está na sua terceira faculdade. Ele é formado em educação física, ele é formado em fisioterapia e agora está cursando medicina. E ele trabalha em 2 hospitais, trabalhava, agora ele deu uma pausa, trabalha em 2 hospitais e cursa medicina. E ainda assim ele fala para mim, Natan, há 3, 4 anos eu ganhava $700 que eles chamam de sueldo, né, que é o salário. Com a desvalorização da moeda, hoje ele ganha $300 por mês, trabalhando em 2 hospitais e estudando. Nossa. Então, isso acontece muito. Infelizmente, são pessoas que dão tudo de si. A Mari, que é a namorada dele também, que trabalha, que tem 2 faculdades, que é terapia ocupacional e psicologia, trabalha muito e ainda assim não consegue aceder a uma economia boa. E isso é muito, muito triste, porque são pessoas que querem melhorar de vida, mas a economia não está ajudando. Então, é bem difícil assim. Inclusive, agora ele está, além de tudo que ele faz, é impressionante, ele está estudando alemão para ele poder ir para a Alemanha no fim da faculdade, trabalhar na Alemanha. Então, ele está aprendendo uma outra língua porque ele quer melhorar de vida. Então, o povo argentino é um povo que luta muito, mas que infelizmente está sofrendo bastante. Mas que interessante isso, né? Como tem opção de estudar gratuitamente, então daí o resultado, né? Olha aí, essas pessoas são super bem formadas. E isso, talvez isso seja a isenção do visto, por exemplo, para os Estados Unidos, seja baseada nesse tipo de coisa, né? Quer dizer, Pode as pessoas ser. têm um nível, né? Uma formação superior, muito superior à do Brasil, né? Então é um tipo de gente que agrada aos países de primeiro mundo, né? Você vai chegar lá, você não é É, um Zé Mané que mal sabe falar a língua, né? Você tem uma profissão, com você, certeza. você pode ter muita utilidade no. Com certeza. Então, E justamente sobre isso, Hilda, Gui, tem um outro ponto que também é a tal da fuga de cérebros. Isso agora tem o contraposto, né? Apesar da população ser muito acolhedora, às vezes nos comentários, por exemplo, assim, saiu recentemente o comentário de que a Universidade de Buenos Aires teve o maior número de inscrições de alunos já registrada. E a maioria deles são estrangeiros. Então, a ah, gente vê às vezes nos comentários, né? Poxa, vem estudar na Argentina com o dinheiro do meu imposto e depois volta para o Brasil. Tem esse outro lado, uhum, que, de certa parte, é não querendo, verdade. né? É verdade, né? Às vezes a gente vê um pouco de xenofobia, mas dá para entender que o sentido do que o argentino está falando tem um pouco de verdade. Porque a gente Sim, vem para cá, a gente estuda numa universidade, uma das melhores do mundo, e de graça, e depois sai daqui. é. Então tem esse contraponto, né? Eu não é que não tenha uma opinião formada sobre isso, é que é uma situação que acontece, é prejudicial para o país, mas que também não é errado você receber estrangeiros para estudar. Então, não sei se existiria uma solução para isso. Talvez você tenha que se formar aqui e o governo, sei lá, exija você trabalhar 2 anos. Seria uma solução. Se é certo ou não, eu não sei, mas poderia até ser. Uhum. E, bom, é um outro ponto que acontece bastante, né? Mas, assim, também de qualquer maneira, por exemplo, você tá aí, você tá alugando uma casa, você tá comendo aí, você tá movimentando a economia, querendo ou não, você tá Ah, trazendo dinheiro do Brasil e esquentando a economia aí também. Então, assim, Exato, tem um exato. retorno, né? Não é uma coisa Exatamente, gratuita. ah, Assim, a exatamente. escola é gratuita, sim, mas ela tem um retorno financeiro, com certeza, né? Esses aviões que você, pertinho, vamos lá, vamos pro Brasil, seus vamos pais, voltar. né, que vão te Seus pais que. visitar. Então, assim, tem um retorno, existe um retorno, porque eles não iam fazer isso se não tivesse um retorno financeiro,
Não é uma coisa, eles Com são super certeza. bonzinhos, né? Eles querem ajudar. Não é bem assim, né? Mas assim, que excelente oportunidade, que forma maravilhosa deles movimentarem a economia deles, mas também ajudando, né, de uma forma positiva para os dois lados, né? Isso é fantástico, Com né? certeza. Tem muito retorno financeiro para a Sim, cidade, especificamente. Uma é, grande porcentagem da cidade, da economia da cidade, é em torno do turismo. Muitos sim, dólares entram por conta do turismo. E o turismo estudantil, que em tese é um intercâmbio estudantil, também entra muito. é, Todo mês a gente tem que Uhum. fazer câmbio e trazer moeda para cá e movimentar. Então, sim. realmente, tem esse retorno. E você acaba passeando aí, você vai nos restaurantes daí, você vai nos bares daí, você Com gasta, né? certeza. Exato. Então, existe sim um retorno financeiro, mas e que bom que, né, muitas pessoas também veem isso, né? Porque é o que você falou, pode existir o preconceito, xenofobia e tal. Infelizmente, são cabecinhas pequenas que a gente tem, mentes ignorantes que tem em qualquer lugar do mundo. É, Mas eu acho que é uma forma extremamente positiva, né? Para todos os lados, né? É uma simbiose fantástica. com certeza. Com certeza. E que legal que você veio aqui contar essa história pra Sim. gente, né? Porque, Nossa, Ai, gente, muito. muito obrigado. Muito obrigado né? por terem me convidado. Nossa, foi. É assim, uma daquelas coisas que você tem na sua lista de coisas para fazer antes de morrer, que você, entendeu? Gravar um Uau! podcast um dia, tá? Assinalei. Não, a Não, gente a experiência que é incrível. A gente é que agradece, né, por você ter vindo Sim, aqui, ter explicado tão bem, coisas que a gente não tinha nem ideia, né, com Gui? certeza. Nossa, pra mim esse podcast foi uma aula, assim, de... E que pode ser fantástico para muita gente, assim, pode Uhum. para brasileiros que estejam ouvindo, né, que vão falar, poxa, eu Sim. nunca tinha pensado, né, porque brasileiro quando pensa em estudar fora, fala, Estados Unidos, Europa, né, a gente nunca É. pensa, vou para Argentina, vou para América Uhum. do Sul estudar, né, justamente por esses preconceitos, né, então é É, legal que você veio aqui e esclareceu, poxa, a UBA tem 5 prêmios Nobel, cara, Exato. Quem que pode falar é, isso, né? Eu tô me e o formando de Brasil, uma o Brasil não escola. tem nenhum, né? Então, olha aí que impressionante isso, né? Tá, a é, USP é. é a universidade melhor Maravilhosa ranqueada. também. É maravilhosa, excepcional. Estudei lá, né? Então É. não vou. Mas, Aqueles, né? mas ela é maravilhosa, né? Ela é a melhor ranqueada aí, uma das melhores da América Latina, mas tem outras, né? Tem escolas muito Claro, boas, né? A gente tem que com parar com essa certeza. arrogância de É, achar que a América do Sul nada presta, né? é. Que isso é Não, um, e os é um filmes preconceito. argentinos Né? maravilhosos também, no cinema argentino também incrível. Mas são pessoas, né, você vê, são pessoas que estudam, são pessoas que têm formação, um nível, né, de formação superior ao nosso. A gente tem que admitir esse tipo de coisa, né? Então, que acabam refletindo em tudo isso, reflete nas artes, em tudo, né? Uhum. Falando sobre filmes, lançou recentemente na Netflix, semana passada, ou retrasada, uma série nova que se passa aqui por Palermo, que é o bairro onde eu moro, chama Palermo. Divisão Palermo. Ah, Engraçado, vale a pena. Ah, olha, se eu tivesse Divisão visto Vale a isso, eu ia Palermo. pena. achar que era na Itália, né? Palermo. É verdade, né? Também. Nossa, o É, nome. Olha Palermo é o aí. nome do bairro aqui onde eu moro, assim, é um bairro bem tradicional. E aí tem essa série, Divisão Palermo. É muito engraçado, vale a pena assistir. Ah, Muito legal. engraçado. Olha aí. Que Muito bom. bacana. Mas brigadão mesmo, que já Obrigado. deve ter dado 2 episódios de novo, né? Os nossos convidados vêm aqui, mas é que assim, senão fica muito longo, 2 horas de conversa, né, para o pessoal ouvir, assim, a gente acaba dividindo em 2 episódios. Mas, Tá poxa, ótimo. obrigadíssima por ter vindo, por ter explicado de forma tão fácil da gente entender, trazer tanta informação boa pra gente. Obrigada mesmo pela Sim. disposição de vir aqui, de perder a Ah, sua manhã de gente, domingo. perder nada. Nossa, eu que agradeço. Foi um convite que eu, desde quando a Hilda me convidou, eu super topei, porque eu achei muito interessante. É uma oportunidade, que nem eu falei, né, de trazer um pouco do aqui para as pessoas olharem com outros olhos, quem está querendo cursar medicina ou qualquer outro curso. É uma oportunidade também de mostrar um pouco da Argentina para quem está fora daqui também é uma oportunidade. Então, assim, eu agradeço demais pelo convite. O podcast de vocês está sendo impecável. Adorei tudo.
continuem, por favor. Gui e Hilda, só tenho para agradecer. A gente não obrigado. só vai continuar, como daqui a um ano a gente vai entrevistar os seus pais, para eles falarem da experiência de morar na Argentina. Muito Nossa, legal. olha, tem tanta coisa que está acontecendo recentemente de engraçado que vai render muita conversa. Então, combinado, então. Então, deixa eu passar mais um pouquinho. Combinadíssimo. Você fala, Sim. Hilda, você manda uma mensagem para Hilda, olha, meus pais estão prontos para falar aí no podcast. A gente, né, Gui? Combinadíssimo. Com Combinado. certeza, com certeza. Vai ser um prazer. Então tá bom. Gente, o prazer foi todo meu. Muito obrigado. Se cuidem e até a próxima, então. É isso aí, até a próxima, né? Você volta aqui que a gente sabe que o seu futuro é brilhante e que Sim. você provavelmente vai para outros lugares e a gente vai querer saber tudo, né, Gui? É, uma segunda entrevista já marcada também, hein, Natan? Com Ah, certeza. legal. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Obrigada para você também. Então, para você que está ouvindo até agora, né, essas histórias fantásticas aí do Natan, muito obrigada. Curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. We're gonna let you go now. Now.